Olá, amores, tudo bem com vocês? Catiúcia aqui mais uma vez. Gente, bora pegar aquelas basezinhas nossas, ó. Hoje a gente vai usar uma base de blusa e aquela base de short de elástico pra gente fazer esse macaquinho aqui, que vocês viram aí na capa, tá bom? Bora lá fazer isso bem rapidinho, bem bonitinho, gente. Eu não vou poder vestir ele pra mostrar pra vocês, porque foi uma encomenda e já está com a cliente, tá? Mas espero que vocês gostem. Ficou muito bacana. Vem comigo, vem comigo. Bora fazer esse macaquinho, ó, modelagem facílima. Então, amores, lembra que eu falei pra vocês? Olha só, a partir de agora a gente vai trabalhar somente, né, a modificação dos moldes. Então, eu vou pegar aqui, ó, minha base de blusa, certo? Que é até aqui a altura da cintura, certo? Se vocês verem, é uma base de blusa normal. Quando eu falo pra vocês que é plus size, porque esse é o nicho que eu trabalho aqui, né, que é plus size, mas é um molde sobre medida, então você pode fazer se você for magra, se você for gorda, independente do que você vista. É simplesmente usar as suas medidas que vai dar certo no final, ok? Então temos aqui, ó, a nossa frente, certo? E a gente vai trabalhar pouquíssima coisa nela. O que a gente vai trabalhar? Bom, o que eu pus aqui, certo? Tá vendo essa pencezinha que é a pence de busto? Eu vou jogar ela aqui pra pence do meio, tá? Porque vai ser um macacãozinho com recorte. Então simplesmente eu vou vir aqui e vou jogar os três aqui pra cima. Joguei aqui, ó, os 3 centímetros aqui pra cima. Depois isso aqui vai virar um recorte, tá? Então a gente vai acabar com essa sobra de tecido toda no corte, né? A gente não vai precisar de ter tecido lá, tá? E aqui a gente vai utilizar também. Eu vou deixar tudo de preto, o que a gente vai utilizar desse molde, tá? A base, o que vai sobrar da base, tá bom? Então tá aqui as duas pences, é o que a gente vai usar. Lembrando que isso aqui é a base, né, de blusa até a altura da cintura, certo? É a base de corpo até a altura da cintura, ok? Então o que eu vou fazer aqui agora? Já sei que eu já joguei essa aqui pra cá, então depois simplesmente eu vou deixar essa aqui inteiriça, tá bom? E vou diminuir ela um pouquinho, tá? Aqui, eu sei que essa aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, é o bico do meu seio. Então eu sei que se eu trouxer um decote até aqui, pro tamanho do meu seio, não vai ficar tão legal. Mas para quem é mais ousadinha e curte, pode deixar na altura do seio que achar mais legal. Lembrando que quanto maior o decote, maior vai ficar, né? Mas você vai mostrar de busto. Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, tirando aqui, eu vou trazer 9 centímetros, certo? Da altura do meu busto pra cá, 9 centímetros. E eu vou ligar ele até aqui, essa saidinha, certo? Prontinho. Tá? E aqui, ó, eu vou ligar até o final da minha cava, certo? Como aqui na minha cava eu já tenho essa voltinha, ó, eu vou aproveitar ele aqui no final dessa voltinha e vou deixar ele aqui, tá ok? Então, tá aqui, ó, prontinho. Na hora que fechar, vai dar o bojozinho, na hora que fechar, vai dar o bojozinho, tá certo? Aqui na frente, eu vou deixar ele normal, tá? Porque eu vou deixar elástico na cintura, na parte das costas, e aí ele vai entrar normalmente no meu corpo, tá bom? Aqui na base, tá vendo, ó, eu vou deixar 5 centímetros, que é um cos. Lembrando que esses 5 centímetros que eu vou deixar de cos aqui, eu já vou deixar ele o cos, tanto pra bermuda também, tá? Porque como vai virar um macacãozinho curto, né, a gente precisa deixar aquele pouquinho de tecido pra não repuxar muito na hora que a gente vestir. Aliás, pra não repuxar nada, né? Então, é isso aqui. Vou deixar isso aqui, vou escrever pra vocês, ó, cos, certo? E aqui, a única coisa que você tem que lembrar é que na hora que você for cortar esse cos, você vai cortar ele já tirando a pence, tá? Que aí ele vai ficar menor. Então você pode deixar ele para cortar no final. E é isso aqui. Aqui vai ficar a nossa transformação de base de frente, tá? Pra frente. E essa base aqui eu vou usar também pra gente fazer um croppedzinho pra vestir com a chamise da Juliette, que vai estar vindo aí, que uma inscrita nossa falou, gente, faz uma chamise. E eu lembrei que a chamise da Juliette tá o plus desse momento, né? Então vamos fazer? Dá tempo ainda da gente vestir a chamise da Juliette antes do BBB acabar, tá bom? Então tá aqui a parte da frente, tá? Simplesmente a gente vai cortar, na hora que a gente cortar, ó, você vai ter que cortar ela rentezinha aqui, tá? Deixa cortadinha ela rentezinha aqui, que na hora que você cortar e unir de novo essas pences, vai fazer o bojo que a gente precisa, beleza? Então, para não ter muito corte e para não ter muita edição, pra gente não perder muito tempo, eu já vou mudar aqui para a parte das costas, tá ok? Lembram também que a gente tem aqui a base com a parte das costas. Deixa eu posicionar bem aqui para vocês,
Tá aqui, tá posicionadinha. Beleza? Lembrou que a base? A mesma coisa, ó. Lembra da aumentadozinha aqui e tudo. Então, o que que eu vou fazer para transformar essa base? Simplesmente eu vou vir aqui, ó. Lembra que aqui a gente tem o... Deixa eu pegar um lápis. Nem tudo a gente deixa preparado, né, gente? Só para lembrar para vocês aqui. Vocês lembram que aqui a gente tem aquela pencezinha que daqui dá os 3 centímetros? Que é a pence das costas? Então, ela fica aqui a 4 centímetros da altura do bico do seio, que é aqui, né? Então, você vai fechar ela aqui, ó. Só para você lembrar, mas ela não existe, a gente não vai usar ela, tá bom? É só desenhar aqui para você saber o que que você vai usar. Então, você vai vir aqui da metade dessa pence e vai trazer uma reta até aqui no seu ombro. Primeiro, vamos entrar no ombro. Tá vendo aqui o nosso ombro? Eu vou entrar aqui 2 centímetros, certo? E eu vou deixar ele com 4. Tá vendo? E aí, nessa marquinha aqui dos 4 centímetros, eu vou descer aqui uma reta no meio dessa nossa pence, tá? E vai ser isso aqui, as nossas costas. Tá vendo? Vai ser isso aqui, certo? Eu vou ligar ela até aqui mesmo, na nossa cintura, tá? Normal. E é isso aqui, ó. Isso aqui vai ser a base das nossas costas, pra fazer esse macacãozinho, tá? Então, a transformação de base que a gente vai fazer aqui, para esse molde, é simplesmente aqui, ó. Vamos acabar com o molde das costas, né? E aí, você vai trazer aqui só... Eu não tenho aquela curvinha, mas eu vou desenhar para vocês. Você vai trazer a cava, certo? Não cortando ela aqui. Você vai trazer a cava até aqui, certo? E aqui, ó, só para você não se esquecer, lembra que aqui é a medida do final da sua... cava. Então, vou passar aqui uma traçadozinho só pra gente lembrar, ó. Que aqui é o final da minha cava. E aqui eu vou deixar uma tira, uma faixazinha, tá? Só que essa faixazinha eu não vou deixar ela com elástico, eu vou deixar ela pra gente dar um laço. Então, você imagina aqui uns 40 centímetros de faixa pra cada lado, tá? Mas o cos, aqui você vai fazer ele inteiriço, tá? Até o final mesmo do molde. Por quê? Porque você vai precisar desse cos pra colocar também a bermuda, né? A parte da bermuda dele. Então, lembrando que a gente vai deixar ele aqui. Depois a gente faz o ajuste com a medida certinha da base de baixo, tá bom? Eu vou deixar ele inteiriço desse jeito aqui, ó. Mas vocês lembram que na hora que a gente cortar, a gente vai tirar a pence e embaixo também vai ter pence, ok? Então, esse aqui tá o desenho, né? Esse aqui é a transformação das costas. Fácil. Mais fácil impossível, tá? O que que acontece? Como eu disse pra vocês, depois eu vou usar essa... basezinha que eu acabei de transformar como um cropped, tá? Pra gente fazer aquele croppedzinho pra gente vestir com o vestido chamise, beleza? Então tá aqui, tá pronto a base da frente. Vou dar um tempinho pra vocês pra trocar o molde e agora a gente vai pegar aquele molde nosso base de bermuda. Bermuda de elástico, bermuda de pijama, tá? Bermuda de elástico, a gente precisa desse molde, tá bom? Busquem um de vocês enquanto eu pego o meu. Prontinho, ó, peguei. Vocês lembram da nossa base de frente? Então... imagine a nossa base de frente, a única coisa que eu vou fazer nela aqui é o seguinte, lembra que a nossa base de frente, quando ela é de elástico, ela não tem cintura, certo? Que a gente usa toda a largura dele para ser como pence, para dar franzido ou para a gente realmente colocar elástico. Então na minha frente, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo que sobrou, aqui ó, imagina, a minha cintura é com 29 centímetros. Certo? Então, ela deu isso aqui. Eu vou usar esse restante para fazer essas duas pences. Então, eu vou fazer uma pence de 2 pences de 3 centímetros, tá? Na parte da frente, ok? O que que vocês têm que pensar? Tem que pensar o seguinte, eu vou pegar tudo que sobrou aqui, deu 33, vou dividir por 3, né? Vai dar 21, 2 e 11. E a partir daqui, eu vou deixar as minhas pences, tá ok? Então, a gente vai deixar a nossa pence normal, até aqui, né? A minha aqui sempre vai ser com 12. Porque como a minha cintura é muito alta, a minha barriga também é um pouquinho mais saliente, eu deixo uma pencezinha maior para dar uma segurada maior na barriga, tá ok? Então, vai ser simplesmente isso aqui, tá? Não tem mais modificação nenhuma pra gente fazer, a não ser isso. Tá ok? O restante é a base normal. Aqui embaixo, na hora que você for vestir... a partir do momento que você for fazendo o molde, você for testando, você vai diminuir um pouquinho aqui essa entrada. Eu deixei aqui um desenho para vocês verem aqui como entrada, mas é só para vocês lembrarem, tá? A gente não vai cortar ele no tecido agora. É depois que a gente montar a bermuda, certo? Que a gente vai decidir
qual que é a largura que a gente quer aqui. Por quê? Porque a gente montou ela e já colocou o nosso elástico, o nosso cós, a gente vai ter certeza se a gente pode diminuir um pouquinho aqui, ó, na perna ou não. E para quem gostar de soltinho, largão mesmo, deixa bem larguinho. A minha dica para vocês é, escolha um tecido um pouquinho mais estruturado, tá? Eu não tenho um tecido tão estruturado, então lá vai eu fazer meus vestidinhos de crepe, meus negocinhos de crepe, que vocês sabem que o que eu tenho sempre é o crepe, tá bom? Então a gente vai montar a partir disso, mas se eu fosse vocês, montava com tecido estruturado, tá ok? Mas eu vou trabalhar um pouquinho o meu crepe, eu vou colocar intertela nele, pra ver se eu consigo diminuir um pouquinho pra dar um pouquinho mais de estrutura pra ele, tá ok? E aí aqui é a parte das costas, vocês lembram da base de bermuda das costas? A gente vai usar ela do jeitinho que ela tá. Simplesmente isso, base de bermuda de elástico. Bermuda de elástico, lembra? É aquela base. Para as costas a gente não vai fazer nada. Por quê? Elástico. Por quê? Porque as costas dela a gente realmente vai ser o que a gente vai fazer de entrada. Então eu realmente preciso que ela fique do jeitinho que ela é certinha, certo? Aqui eu vou colocar o elástico nela. E lembra daquele... Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Pensa aqui a parte das costas. Lembra que eu deixei o cos? Aqui, ó. O cos, depois a gente vai pegar o cos aqui, ó, e vai trabalhar ele, tá? Com essa medida, na hora do elástico, tá? Somente na hora do elástico, pra gente deixar o elástico pra ficar o cos na mesma medida que a gente vai deixar as costas, ok? Simples assim. Vou cortar e vou mostrar pra vocês como é que ele ficou cortado, costurar, cada um costura do jeito que quiser, e aí depois eu mostro pra vocês como que ele ficou no corpo, beleza? Pera aí que eu já... Então, amores, tá aqui, ó, as costas da minha blusa e a frente das minhas blusas, certo? Como eu disse pra vocês, o meu tecido ele não é estruturado. Então, o que eu vou ter que fazer? Forrar, tá? Então, simplesmente eu vou forrar e vou unir a frente com a frente, certo? E depois eu vou unir a frente com as costas. Simplesmente vou aplicar aqui o cos e vou fechar a parte da bermuda direitinho, certo? Aqui pra alça, a gente vai fazer uma alça fechando com os 4 centímetros aqui, pra ficar legalzinho, tá bom? Então, aqui, ó, primeira coisa, une a frente, beleza? Depois vai lá, fecha as costas. Eu vou fazer dobrado porque o meu acabamento vai ficar todo no tecido mesmo, então já fiz forrado do próximo tecido, tá? Esse crepezinho meu, eu tô gastando 2 metros, vai sobrar uns 30 centímetros, então 2 metros pro plus size, pelo menos até os 52 dá, certo? E eu acho que vai ficar bonitinho. Bora lá ver, tá bom? Bom, gente, vamos à montagem. Aqui tá a nossa parte das costas, né? Pra quem lembra, ó. O meiozinho, lembra que a gente já colocou? E mais o cos. Então, bora lá costurar isso. O que que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai vir aqui e vai costurar a nossa base da bermuda, certo? Simplesmente costurar aqui. Eu já alinhavei todo o tecido pra ficar mais fácil pra mim, porque o tecido é molinho também, tá bom? Então, a gente vai simplesmente vir aqui e costurar aqui, beleza? Aí, a gente vai pra parte do corpinho, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou simplesmente costurar na cava, porque como eu vou forrar, né, e eu vou colocar intertela para dar uma estruturazinha melhor, então automaticamente quando eu passar essa costura aqui, eu já faço o acabamento da minha cava que vai ficar ótimo, certo? E aí eu vou fazer de ambos, tá? Aqui e aqui. Depois que eu fizer esse aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, lembra da nossa faixinha de transformação? A gente vai pegar essa faixinha de transformação e vai costurar ela, as bases, fazendo um arremate só de uma ponta, porque depois a gente vai enfiar ela aqui nessa extremidade. Lembra aqui? Vamos enfiar ela nessa extremidade aqui e vamos costurar aqui para o arremate também dessa parte já ficar pronto. E aí a gente deixar para fazer o acabamento somente na parte de baixo. Então, só com essas costuras aqui, ó, que a gente vai fazer, a gente já vai aproveitar e já vai fazer o acabamento total dessa peça, ok? Gente, eu tava lá costurando, aí eu achei que vocês poderiam ficar curiosos em relação a como que eu vou fazer essa parte aqui, ó. Lembra? Eu vim aqui, ó, simplesmente botei o meu esquadro, tá?
com o finalzinho aqui da minha costura, tá vendo? Eu só vim aqui, ó, coloquei meu esquadro certinho no finalzinho da minha costura e marquei essa cabecinha aqui, que vai ser a entradinha onde eu vou colocar aquela faixinha, certo? Minha faixinha tá aqui, eu vou colocar ela do lado do avesso, não, eu vou colocar ela interno, aqui, ó, tá vendo? Vou colocar ela na parte interna, certinho, deixando uma pontinha sair ali, ó, pra mim não ter problema, tá? E aí, simplesmente, vou fazer uma costura. Aqui que eu já vou prender esse lacinho aqui. E o acabamento da minha peça já vai ficar bonitinho, porque eu já vou deixar esse acabamento feito, tá bom? E aí, depois a gente trabalha com o acabamento aqui nas laterais e na parte do cós, tá bom? Então, eu fiz a mesma coisa com ambos, ó. Lembrando que eu vou colocar ela pro lado direito já, pra ficar o acabamento bonitinho, igual a gente faz com máscara. Sabe, quando a gente já coloca o elástico com acabamento bonitinho por dentro? Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Só se baseia aqui nessa retinha pra ficar do mesmo tamanho certinho. Tá ok? E aí, ó, agora é só costurar ambos os lados. Você vai costurar aqui, e aí depois você vai picotar essa curvinha pra na hora que a gente virar, fazer o acabamento ficar mais bonitinho, mais perfeito nessa curvinha aqui. Espero que vocês consigam ter entendido, tá bom? Bom, ó, tá vendo? Eu virei e olha só, já ficou uma graça. Eu não vou fazer o arremate aqui agora, porque eu vou unir a outra parte primeiro. E quando eu unir a outra parte, eu vou unir ela aqui por dentro, ó, pra ficar mais bacana. Vou ver se vai dar certo, né, de unir aqui por dentro. Então, por isso eu ainda não fiz o acabamento. Mas é simplesmente depois arrebater aqui, ó, pra ficar bonitinho, tá vendo? E aí as costas vai ficar com isso, ó. Você vai dar um lacinho nela, bonitinho, certo? Arruma, né, porque ainda não tá pronto. Mas aqui é só pra vocês terem uma ideia. Ui, tá vendo? Vai ficar assim, com um lacinho nas costas, ó. Então as costas vai ficar um pouquinho pelada. Por isso que eu tô colocando o intertelo. Por quê? Porque eu não vou poder colocar nenhuma cinta, né? Porque vai ficar aparecendo aqui. Então, gente, as Kardashian, que são lindas e magricelas, usam cintas. Porque eu que sou plus size não posso usar cinta, tá bom? Então, de vez em quando, a gente usa uma cintinha pra ficar bacana, tá? Então, é isso, ó. Vai ficar com as costas assim. E aí eu tô realmente colocando o intertelo. Primeiro, porque meu tecido é fino demais. E segundo, porque eu quero dar um pouquinho mais de estrutura nele. Mas vocês estão vendo como o acabamento fica bem bonitinho quando a gente faz o forrado? Fica muito bonitinho, ó. Tá vendo? Então só falta mesmo agora a gente pontilhar aqui. Só que primeiro eu vou fazer agora a parte das costas, da frente. Bom, pessoal, essa aqui é a minha frente, tá? O que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó. Lembra da base? Do molde? O molde é isso. Certo? Da frente. Então, eu simplesmente cortei aqui o meio dobrado, do jeito que a gente falou, né? Já intertelei também, tá vendo, ó? Então, simplesmente vai ficar esse meio aqui com esse bojozinho aqui. Vou virar aqui do lado de cá pra vocês verem. Então, vocês vão unir os dois aqui. E ele também eu vou forrar, então eu fiz a mesma coisa, tá? Unir os dois aqui e também vou costurar aqui no meio, certo? Depois que eu costurar aqui no meio, eu vou unir eles por cima, porque eu vou fazer o acabamento aqui logo, e aí depois vou fazer o acabamento aqui da cava, ok? Aqui do finalzinho da cava, pra unir as peças. Rapidinho, ó, somente aqui, né? Aqui, e unir as peças. Prontinho, meninas, olha só. Já fiz aqui, ó, a minha frente. Fiz as duas pencezinhas de cada lado, tá vendo? Já apliquei a minha parte do cos. Eu apliquei ela só por baixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Só por baixo. Porque agora eu vou aplicar aqui a blusinha, que é o croppedzinho, ó. Já tá uma graça, gente. Já tô apaixonada. E aqui tá o cropped. Na hora que vocês forem fazer, deixa eu tirar ele aqui dessa frente aqui. Na hora que vocês forem fazer, não esquece de colocar a alça, tá? Porque se você colocar a alça depois dá um trabalho. Eu esqueci de desmanchar tudo, tá bem? Então agora, ó, simplesmente vou unir aqui meu corpinho com esse meu cos que já tá pronto, certo? Eu sei que essa aqui é a parte dele que vai ficar a parte da frente. Então eu quero que a parte da frente fique a parte que tá o intertelo, pra ficar mais confortável pra mim, né? Então eu vou vir aqui, ó, simplesmente vou passar um alfinetinho aqui, só unindo as duas, o forro com a frentinha, pra ficar na costura certinha, pra gente não ter trabalho de ficar tecido empapado no meio, certo? E é isso aqui. Vou vir aqui, ó, vou unir ele, terminando a minha costura, tá vendo, ó? Aqui na minha base de costura, tá vendo que é a mesma linha aqui? Então, vou só unir ele aqui com o outro. Vou dar um centímetrozinho de costura. Vou unir aqui na parte de trás.
vocês quiserem, não se esqueçam de alinhavar. Porque se vocês alinhavarem, fica melhor na hora de costurar, né? Depois eu vou alinhavar. E aí, simplesmente vou unir essa parte todinha aqui. Tá vendo? E a mesma coisa eu vou fazer com a parte das costas, antes de fazer o elástico. Tá ok? Costura aqui e tá prontinha a nossa frente.